retornando à nossa reflexão sobre processo de exclusão e inclusão social a partir do artigo O Conceito, Exclusão e Seus Dilemas, da Roberta dos Reis Neuhold. Então, após tecer algumas considerações a respeito de como que o José de Souza Martins analisa o fenômeno da exclusão social, a Roberta dos Reis Neuhold avança para o trabalho do Robert Castel, que é um dos grandes sociólogos da contemporaneidade, sociólogos franceses da contemporaneidade. E o Robert Castel, digamos assim, trabalha com muitas restrições, digamos assim, né? Tem muitas objeções em relação ao conceito de exclusão social. Então, ele vai também observar um conjunto aí de imprecisões conceituais que muitas vezes estão presentes dentro desse conceito. E aí, nesse aspecto, ele vai indicar alguns fenômenos sociais que a gente costuma agrupar dentro do conceito de exclusão, né? Então, por exemplo, vai distinguir entre três situações, né? Então, você tem aquela situação, digamos, de exclusão total, que são as práticas de extermínio, né? De genocídio. Então, esse é um fenômeno um pouco mais raro, digamos assim, na história da humanidade. Então, basta a gente pensar os campos de concentração nazistas, as práticas que, por exemplo, o apartheid na África do Sul gerou em relação a determinados grupos, práticas de eliminação de opositores políticos. Então, o que, por exemplo, a ditadura militar fez no Brasil com relação a pessoas que tinham convicções e práticas de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas, etc. Então, a ideia de você exterminar o outro. Então, isso é uma prática de exclusão um pouco mais rara, digamos assim, na história da humanidade. Há uma segunda prática também que está ligada à ideia de você isolar totalmente do convívio social determinados grupos. Então isso, os guetos, por exemplo, né, no próprio nazismo, determinadas práticas que até hoje tem uma certa mentalidade de aprisionamento que está muito presente na sociedade contemporânea. Então tem um grupo que, por sua conduta moral, antissocial, etc., né, a sociedade entende que ele tem que ficar isolado. Então você não gera um processo de extermínio, de eliminação, mas você coloca esse grupo como que isolado dentro da sociedade, preso, aprisionado e excluído, portanto, da interação social. Há uma terceira forma bem mais comum, que é exatamente a que a gente mais vê, que é esta ideia de uma inserção, mais uma inserção precária, né, marginal, vulnerabilizada. Essa é a prática corrente, digamos, do processo de exclusão social, né? Então, por isso que se fala lá em exclusão social includente, né? Então, é o sujeito que ele está inserido dentro da dinâmica social, mas ele ocupa uma posição bastante secundária, né, precarizada, né? Então ele não tem acesso a todo o desenvolvimento econômico, social, político, assim por diante. O Robert Castel vai então distinguir a partir da inserção no mundo do trabalho e das relações sociais. Ele distingue 4 grandes zonas, digamos assim, de exclusão. Então tem uma primeira zona, que é a zona de integração. Então aí, digamos, a pessoa está plenamente inserida no mercado de trabalho e nas relações sociais. Depois tem uma segunda zona que ele chama de vulnerabilidade, na qual a inserção no mercado de trabalho já é mais precária e o nível de integração social, de acesso à cultura, ao conhecimento, ao lazer, etc., já são mais limitados. Uma terceira zona que é a de desfiliação, então a pessoa não ocupa mais espaço dentro do mercado do trabalho, a atividade produtiva, laboral dela não tem remuneração, não tem espaço. Por exemplo, a lógica do desenvolvimento tecnológico hoje vai colocando inúmeras profissões e grupos sociais à margem. Então não há mais espaço dentro da dinâmica do mercado de trabalho para determinados grupos. Isso vai gerando uma desvinculação, uma desconexão desta pessoa com relação à vida em sociedade. E há a zona de assistência, que é quando a sociedade, então, diante desses grupos que vão sofrendo a desfiliação social, gera uma forma de inserção, de canais de participação dessa pessoa
na vida em sociedade. Então, Roberto Castel vai trabalhando com esses conceitos para delimitar melhor o que viria a ser a exclusão social. A gente faz mais uma paradinha e volta já já.